Você estudou direto é em hebreu? Em hebraico, Em isso. hebraico? Sim, eu falo hebraico. Estudo até hoje. Quando eu pego um texto bíblico, eu procuro pensar nele em hebraico. Se for o Antigo Testamento, às vezes, se tiver com pressa, eu até leio no português. Mas se eu quiser fazer uma palestra, entender, eu vou buscar ele no hebraico, vou tentar entender as palavras em hebraico, porque o hebraico bíblico ele é até diferente do hebraico moderno, e ele carrega muito simbolismo e cada palavra um peso espiritual muito grande. Então, até quando eu estudo o evangelho, eu procuro traduzir o texto na minha mente para o hebraico. Por quê? Aqueles que viveram o evangelho falavam hebraico. Ah, mas os pergaminhos estão em grego, que foram traduzidos. Os pergaminhos que nós temos acesso são do segundo século. Então, o grego era o inglês da época. Era para divulgação no Império Romano, a língua comum a todos, vamos assim dizer, aos intelectuais. Mas, que língua falava Simão Pedro? Que língua falava Tiago? Que língua falava Jesus? Que língua falavam os apóstolos? E o judeu tem uma tradição de rezar em hebraico, de estudar em hebraico. Então, às vezes, eu estou falando, fazendo palestra, e eu falo os versículos, eu falo o texto em hebraico. E eu não falo para aparecer, não, é para falar que fala hebraico. Não. É porque nós passamos a vida repetindo o texto em hebraico para buscar e não perder a sintonia com a originalidade dele. Então, eu estudei no hebraico, e hoje, quando eu olho os textos do Novo Testamento, eu falo, poxa, isso aqui em hebraico faz todo sentido, mas em português não tem sentido. Então, existe uma tradução da Universidade de Cambridge do texto do Evangelho para o hebraico. Eu uso ele, mas eu não acho maravilhoso, porque o hebraico bíblico ele é diferente e especial. Eu lembro de ter visto até um estudo com o Haroldo, em que ele faz, num dos vídeos que eu vi, tem uma oração e ele repete, faz essa oração, ou um texto ali, em hebraico, ali ele falando, que aí já muda totalmente até a musicalidade do. Muito bonito de ouvir, né? Então acho que, pra mim que não tô entendendo nada, eu já acho bonito. Imagina que ele consegue tirar com profundidade a riqueza do texto, né? E deixa eu te perguntar, o que você viu assim de mais equívoco que a maioria comete, assim, ou algo que te saltou os olhos conseguindo ter um contato mais próximo do original ali? Tem alguma palavra, alguma tradução? Tem a grande dificuldade de se analisar o texto bíblico, aí eu vou dizer de Antigo e Novo Testamento. O Novo Testamento a gente está mais habituado, mas não dá para dizer que a gente entende, porque senão o Kardec não tinha escrito o Evangelho segundo o Espiritismo para trazer o sentido real e ressignificar grandes máculas, grandes equívocos na história da humanidade. Então, se a gente fala assim, não, o Evangelho está facinho de entender, olha o que a gente fez com o Evangelho. São 500 anos de Inquisição. 500 anos usando o Evangelho equivocadamente. Então a gente não pode falar que é simples entender o Evangelho. Na verdade, os textos bíblicos em geral, eles precisam de muita sintonia para aprender. Porque, como disse Paulo, a letra mata, o espírito vivifica. Só que o problema é que nós temos duas formas de evolução do pensamento na humanidade. Uma se dá no Ocidente, que é a evolução do pensamento greco-romano. É o que a gente vive aqui, é um pensamento lógico. A gente faz abstração através de exemplos. E você tem uma linguagem que se dá no Oriente Médio, que você encontra também na China, no Oriente mais distante, aqui do Ocidente. Ali nós vamos encontrar uma linguagem parabólica. Então, quando Jesus fala em parábola, o judeu está entendendo, naturalmente. Me lembro uma vez, eu peguei um voo junto com o Rossandro, ele estava indo para Barreiras, eu estava indo para Barreiras também, para minha cidade, onde eu morei há alguns anos, e nós sentamos juntos. E eu comecei a conversar com ele sobre o livro de Êxodos. E eu falei, nossa, como é óbvio, né? É uma pena que todo mundo já entende. Eu comecei a explicar a Páscoa judaica. E ele virou e falou, Álvaro, você tem que fazer palestra sobre isso. Falou, a gente não entende nada disso que você tá falando. Eu falei, mas como não? Tá explícito aqui. Ele falou, não, isso não é claro, não é explícito, não. Você tá lendo símbolos.
Ele falou para você, isso é normal. Então eu falo, sabe por que nós, de maneira geral, não entendemos nada quando lemos texto bíblico? Porque ele não foi feito para a gente entender. Quem fala isso é Emmanuel. Livro A Caminho da Luz, capítulo 7. Ele vai falar, olha, os povos da antiguidade, e aqui as raças adâmicas, árias, judeus, hindus e egípcios, todos carregam grande similaridade. Aí ele vai falar, olha para os egípcios, grandes pirâmides. Olha para os árias, olha as obras dos gregos e dos romanos. Olha para o Vale do Indo, construções tão grandes quanto as pirâmides do Egito, no Vale do Indo, com 5.000 anos. Fala, olha para o povo de Israel. Cadê as grandes obras arquitetônicas? Não tem. Aí Emmanuel vai falar, onde estão as obras arquitetônicas? Estão no texto bíblico. O texto bíblico são as obras arquitetônicas do povo de Israel. Toda a inteligência daquele povo é voltada para a transmissão de valores morais e para a constituição, a gente pode dizer psicografia, à luz da doutrina espírita, de textos que orientam a moral da humanidade. Só que a gente não sabe ler símbolo. A gente não sabe ler símbolo. Você já ouviu a expressão, quando tem uma piada, não sei se é do seu tempo, que fala assim, a pessoa vai contar uma notícia ruim e a pessoa fala assim, o gato subiu no telhado. Sim, sim. Que é para falar, ó, deu ruim. Sim. Imagina, a gente escreve ali num texto bíblico, e então chegou João para Maria e disse, o gato subiu no telhado. Daqui 2.000 anos alguém lendo, o gato subiu no telhado. E a pessoa vai falar, não, naquela época eles adoravam os gatos e eles colocavam ele em cima do telhado. Sim. Entende? Perdeu-se o contexto. Para nós, é claro, deu ruim. Alguma coisa deu errada. Sim. Os símbolos para o povo de Israel, eles são uma linguagem primária. E para nós, não. Então a gente lê aquilo lá, Emmanuel vai dizer, é um labirinto. É um labirinto. Por que é um labirinto, Emmanuel está usando essa expressão? Porque a gente se perde. A gente não entende nada que está escrito ali. Mas e se eu tiver a chave? E se eu tiver o código? Aí Emmanuel vai dizer, na antiguidade, esse código de entendimento era passado de mestre para discípulos. Você quer entender sobre isso? Se torna discípulo de um grande mestre. De Torá. Ele te passa a chave. Ele não falou todos os judeus sabem. Você não basta nascer judeu para entender o texto bíblico. Você precisa ter sido discípulo de alguém. Você aprende o caminho. Agora, nós vamos encontrar Kardec escrevendo. A chave que abre a porta e traz o espiritismo, traz a essência da verdade, está na luz do espiritismo. A frase de Kardec é, ao mesmo tempo que o espiritismo rasga horizontes para um novo mundo, lança luz não menos viva aos mistérios do passado. Ou seja, se a gente lê o texto bíblico pela literalidade, não vim trazer paz, mas espada. Jesus falando. E eu vim separar filho de mãe e os parentes próximos. A gente fala, nossa, a gente já entendeu isso aqui, Kardec explicou. Ele até separou um item, né? Estranha moral. Estranha moral. Com alguns desses deve ter muitos outros, né? Tem muitos outros. Moisés descendo do monte Sinai, vê o povo adorando o bezerro de ouro. Moisés fala, passa a espada em todo mundo. Pode ser parente próximo, é a mesma coisa. É a mesma fala. Jesus está parafraseando Moisés ali. Aí a gente olha para o Antigo Testamento e fala, nossa, que absurdo. Devia ser um espírito inferior aqui, inspirando Moisés. Não, meu filho, é você que não entende a linguagem. Ele está falando, olha, precisamos entrar, sim, ao nosso espírito para extirpar o mal, para uma guerra interior, como a gente encontra a guerra interior no Bhagavad Gita, como a gente encontra em todos os textos da história da humanidade. E dentro dessa guerra interior, nós precisamos separar a moral de Deus dos valores que muitas vezes orbitamos em torno dos valores transmitidos, até mesmo pelos nossos pais. Então,
mergulhar a essência divina exige discernir aquilo que nós aprendemos como verdade oriundo da sociedade em que vivemos. E para isso, a gente precisa de uma guerra interior. É uma guerra de autoconhecimento, que a gente precisa de muita força para suportar visualizar as nossas imperfeições. A gente precisa de verdadeiramente cortar o mal pela raiz. Porque a maior parte das vezes a gente gosta de jogar a sujeira para debaixo do tapete. Eu brinco que eu tenho meu chiqueirinho espiritual. As imperfeições que eu preciso delas, as paixões que me dominam e que eu, tentando viver uma vida religiosa, tentando viver uma vida de espiritualização, eu falo, eu nego aquilo, mas eu não estou pronto a me livrar. Eu deixo o meu chiqueirinho espiritual. Quando eu me canso, quando eu não consigo vencer a mim mesmo, eu vou lá na minha lama pútrida da imoralidade que eu ainda vivo. Então, o que está dizendo o texto é: tira o mal pela raiz, nada de chiqueirinho espiritual, nada disso. Vamos verdadeiramente mergulhar dentro dessa proposta. Francisco de Assis, quando ali na praça se despe e deixa suas roupas, não feriu o coração de seu pai? Em algum momento na minha vida, quando eu decido seguir o Espiritismo, não causei alguma decepção ao meu pai? Hoje eu entendo que foi um caminho nobre. Eu não desonrei meu pai. Francisco não desonrou seu pai. Nós estamos diante de separar alguns valores que nos são trazidos para buscar algo que seja muito maior. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.